Ei, tudo bem? Eu sou Fabiano Rossi e está no ar a partir de agora o programa Jogo Limpo, aqui na Imagem TV, canal 13 da RCA Vitória e também pela internet, no endereço imagem.tv.br/ao vivo. No programa de hoje nós conversamos com o vice-governador do Espírito Santo, César Colnago. Ele nos falou um pouco sobre as novas atribuições da vice-governadoria. Comentamos sobre a crise econômica, essa crise terrível que aflige o Espírito Santo e todo o Brasil. E como o Espírito Santo está lidando, está reagindo para evitar que a situação fique ainda pior. Está no ar o programa Jogo Limpo. Não saia daí. E a gente começa o programa de hoje conversando com o vice-governador do Espírito Santo, César Colnago. Vice-governador, bem-vindo ao programa Jogo Limpo. Obrigado, eu que agradeço o convite e quero me colocar à disposição. Tá certo. Vice-governador, a gente vive um momento de reestruturação do governo do Estado. O governo do Espírito Santo está passando por mudanças na gestão e o senhor tem algumas atribuições que até então não era da vice-governadoria hoje, não é isso? Fala um pouquinho dessa mudança que acontece agora no Estado. Primeiro, a vice-governadoria tem sido eleita junto com a governadoria, o governador e o vice, mantém o seu papel tradicional, constitucional, que está na lei. Mas nós criamos, além disso, algumas tarefas que passam muito mais por articular e integrar ações do governo do que criar novas ações. Evidentemente que algumas das ações, vamos dizer assim, da atividade fim, vieram para vice. Citaria com certeza 2 exemplos. Nós temos 5 coordenadorias, 2 eram atividades que estavam em outras secretarias e que vieram para a vice-governadoria. O primeiro, a área de política sobre drogas. Então, toda a abordagem, o Conselho Estadual sobre Drogas, a política sobre drogas, o acolhimento e mesmo a recuperação de dependentes químicos, isso estava em uma secretaria, veio para a vice-governadoria e o Dr. Gilson, médico psiquiatra, que está coordenando o centro nosso de referência, a relação com as comunidades terapêuticas, a relação com os CAPs, todo o sistema e tudo aquilo que é montado em torno da questão de prevenção, recuperação e reintegração do dependente químico na sociedade. O outro é Direitos Humanos, que estava ligado à Secretaria da área social, da assistência social, o professor Júlio Pompeu, que coordena essa coordenadoria também, a partir de segunda-feira agora, ele tomou posse e ele vinha já atuando lá na área da assistência social, veio para a vice-governadoria. Além dessas 2 coordenações, que são atividades fins muito claras, nós temos outras 2 coordenadorias que tem, uma que tem relação com a sociedade, de organização dos conselhos, de interlocução com os conselhos, são mais de 50 conselhos ligados ao Estado e sociedade, que tem a pedagoga, a Célia Kiefer, coordenando essa atividade que é fundamental, que é o diálogo, é a transparência, é uma coisa de você buscar conversar com a sociedade civil. Ontem mesmo, só para dar um exemplo, na área de pessoas com deficiência, nós sentamos com as Pestalozzi, a Federação da Pestalozzi, a Federação das APAES, com mais de 40 municípios, 40 instituições das 2 federações, conversando um pouco sobre essa política, a relação da sociedade, do Estado, prefeituras, nessa questão da atenção e da educação à pessoa portadora de deficiência. Uma outra coordenação importantíssima é a que cuida da relação da questão social diretamente, propriamente dita, do desenvolvimento social, seja na relação com a criança, com o adolescente, que tem a professora Vera Nassif coordenando. Aí a questão, por exemplo, o programa com a Unicef, que cuida da evasão da extrema pobreza e da violência contra crianças, né? Também uma política estadual que nós estamos formulando de desenvolvimento para toda a infância capixaba, porque a Unicef só está cuidando da região do semiárido, porque é um programa da Unicef na região norte brasileira, na região do Nordeste e o semiárido que tem no Espírito Santo e Nordeste de Minas, mas nós queremos fazer uma política de desenvolvimento que veja a criança ou adolescente em todo o Estado, e também a política de ocupação social que foi formulada
muito debatida da vice-governadoria e passamos para que a Secretaria de Ações Estratégicas pudesse tocar na figura do Martinelli e começamos pelo município de Vila Velha, no bairro São Torquato. Além disso, tem uma coordenadoria de comunicação, que essa é para um trabalho mais interno de comunicação com a sociedade, de elaboração de materiais dessas áreas que mexem muito com infância, a primeira infância, adolescência e jovens. Nós vamos estar discutindo isso permanentemente, além de algumas ações que a gente conversa ainda na reorganização administrativa e gerencial do Estado, de virem ainda para a vice-governadoria. Essa é a nova vice, no sentido de estar abordando coisas de políticas com atividades estratégicas e fim, e outras de articulação. Na área social, é preciso ser dito que a nossa principal preocupação é o que a gente chama de buscar a integração das políticas sociais. Tem uma palavra um pouco mais difícil de compreender, a intersetorialidade. O que acontece normalmente? Cada setor, saúde, educação, assistência, esporte, cultura, habitação, infraestrutura urbana, cada um vai fazendo o seu pedaço e muitas vezes não se comunica. E no debate e no próprio programa apresentado pelo nosso governador Paulo Artung, falava de que o sujeito é único e que, portanto, as políticas têm que ser integradas para vê-lo no seu todo. Então, não pode ser o setor como se fosse um tanque, estancada, setor por setor. Buscar essa integração, essa intersetorialidade dos gerentes das mais diversas áreas do governo do Estado. Saúde, lá a unidade de saúde, conversando com o programa de saúde da família do município, conversando com o CRAS, que cuida da família também lá no município. Quer dizer, buscar essa integração e essa articulação com as secretarias municipais nas suas áreas específicas e tentando fazer um trabalho integrado. Isso é um desafio brasileiro. Se você conseguir fazer isso, você faz com o mesmo recurso muito mais. Quer dizer, a escola se comunicando com a saúde se comunicando com o Conselho de Direitos da Criança, se comunicando com o programa de saúde, se comunicando com a área, com a Guarda Municipal, com o setor de segurança. Essa busca de integração e de articulação entre o poder do Estado e o poder local, que é o poder municipal, isso vai dar um ganho. Eu tenho andado, nós já fomos a Pancas, a Águia Branca, exatamente Secretaria de Estado da Saúde, da Educação, da Assistência Social, que é fundamental, do Esporte e da Cultura, junto com essas secretarias municipais, aberta para a comunidade local no seu município, conversando como é que a gente pode atuar melhor em prol da criança, do adolescente e do jovem. Isso é uma coisa inovadora que nós vamos tentar avançar e com o mesmo recurso, sem inventar a roda, e também nós não vamos substituir essas áreas. Elas existem, são organizadas para dar conta do seu recado. O que nós vamos procurar vamos dizer assim, azeitar mais a máquina. Ela se comunicar mais entre ela e ela com o município e principalmente o poder público com a sociedade civil, seja no campo, por exemplo, da criança com deficiências da paz, as pestalozes, seja os conselhos municipais, as representações na área do esporte, da cultura, para que esse conjunto possa fazer aquilo que é essencial, desenvolver as crianças, propiciar direitos e acesso delas a políticas fundamentais que façam com que ela se promova e ela tenha um futuro melhor. Tá certo, vice-governador. A gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, a gente continua conversando aqui com o vice-governador do Espírito Santo, César Colnago. A gente volta já já. De volta com o programa Jogo Limpo, hoje recebendo o vice-governador do Espírito Santo, César Colnago. Vice-governador, no primeiro bloco nós falamos um pouquinho sobre essas novas atribuições que o governo do Estado dá à vice-governadoria, Agora eu queria falar um pouco com o senhor sobre a questão
da crise que nós estamos vivendo em todo o país, né? Uma crise institucional, uma crise política, uma crise de corrupção sem igual, né? Acho que nunca vimos em nosso país tanta corrupção. E o senhor tem uma lei, quando deputado federal, uma lei anticorrupção, não é isso? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Primeiro que corrupção é uma coisa muito comum na sociedade humana, mas o que nós estamos assistindo é uma coisa que vai além disso. Me pareceu que se armou um sistema paralelo ao Estado para usurpar dos recursos públicos para se manter no poder. Isso é muito grave. E ao mesmo tempo, um negócio meio, vamos dizer assim, meio contraditório, porque no ano de 2000, a OCDE, que cuida da questão do comércio internacional, regula essas relações, o Brasil assinou um convênio para que tivesse uma legislação anticorruptor, não é só corrupção, o corruptor, que tem na Europa, que tem nos Estados Unidos, Canadá e tantos países, nós não tínhamos essa lacuna. Esse projeto entrou em 2010, ficou 10, 11, 12 e 13. Eu era membro dessa comissão que analisava um projeto de lei do Executivo e, desde que cheguei lá, quando fui deputado federal em 2011, tentávamos fazer andar, não andava. 11 não andou, 12 não andou. Em 2013, o que acontece? A população, no período anterior da Copa, vai para a rua. Aquelas movimentações gigantescas que o Brasil assistiu em junho de 2013. Aí o projeto andou. Foi pedido urgência constitucional e esse projeto é muito importante porque ele tem uma regulação que vai além do servidor público, ele vai na pessoa que atua corrompendo os servidores públicos e ele é muito dura. Ela é uma legislação extremamente moderna. Não é de autoria minha, na verdade é de autoria do Executivo Federal e na comissão teve o deputado Zaratini como relator e atuou bem, mas a gente não conseguia tirar porque comissão são geralmente 17, 20 deputados e alguns partidos não queriam que ela andasse e algumas lideranças. Mas a partir do movimento de rua e da urgência constitucional, nós conseguimos tirar essa legislação em início de julho, foi para o Congresso, ficou 4 anos na Câmara. No Congresso não ficou um mês. Tudo fruto da mobilização da população, da opinião pública brasileira. Eu fiz uma emenda, que isso talvez tenha sido importante, e a presidente Dilma sancionou, que foi um pequeno parágrafo, se não me engano, parágrafo 3º do artigo 21, mas eu não tenho certeza absoluta, que diz o seguinte: foi comprovado que o sujeito desviou dinheiro público, tá certo? O juiz, na sua sentença, em que ele determina quanto e a devolução desse recurso. E ele não o fazendo, tá certo? Deverá ser feita pelo próprio Estado, no sentido de que aquele recurso que foi desviado retorne aos cofres públicos, que é muito comum. Às vezes a gente não está falando de milhares de reais, não. Em milhões de reais, às vezes aquele apenado, aquele que foi condenado, fica 3 anos, 2 anos, 5 anos, com a boa conduta sai com 1/3 da pena, e daí a pouquinho ele está milionário, a segunda geração, a terceira geração, a 4ª geração dele. Principalmente nesse momento, né, vice-governador? Principalmente nesse está momento. Tratando aí de bilhões mesmo. E essa legislação, a Lei 12.846, vai ajudar muito, porque com certeza ela é uma legislação atual, moderna, sintonizada com o mundo que quer as coisas corretas, éticas, lícitas, dentro daquilo que a gente espera de um Estado democrático, transparente e que cumpra toda a legislação. Então, assim, essa legislação, muita gente vai ouvir falar dela ainda, porque ela é extremamente importante. E o Congresso conseguiu tirar essa legislação depois de 4 anos lá dentro, e a gente espera que tudo isso que nós estamos assistindo também tem muito da ação das instituições da República, dos poderes da República, seja o judiciário, essa questão do Lava Jato, a própria dinâmica do Legislativo e do Executivo. Eu acho que são momentos conturbados, tristes, até melancólicos, mas toda crise nos ensina coisa. E com certeza nós vamos sair mais fortes, as instituições são mais fortes do que esses atos ilícitos. Por mais que a gente fique um pouco desesperançoso,
a democracia vai avançar, o processo político vai avançar e nós vamos sair melhores ali na frente. Vice-governador, a presidente Dilma, né, o governo federal, acaba de anunciar um pacote de medidas, assim, entre aspas, para tentar minimizar essa crise, né? O que a sociedade percebe, o que a imprensa, inclusive, noticia, é que está jogando novamente, mais uma vez, em cima da população, a solução, talvez, dos problemas, né? Talvez retornando aí a possibilidade de retornar com a CPMF, reduzindo o concurso público, que é uma coisa que, de certa forma, gera emprego, né? Gera emprego e renda, possibilidade de emprego também. O senhor acha que esse pacote de medidas vai ser suficiente para reverter a situação que a gente está vivenciando de crise? Primeiro que eu já disse que a pior atitude é não fazer nada. E assim, eu acho que muito do que está acontecendo foi por omissões e por erros, né? Tenho a impressão de que acho que a medida mais importante seria a medida de contenção dos gastos do governo federal e não criação de novos impostos. A carga tributária brasileira, ela já é muito alta e o pior, ela é alta, né, com pouco retorno. Então nós temos que cobrar mais dos impostos do que do contribuinte. O contribuinte já está no seu limite, né? E os impostos não dão na saúde, na educação, o retorno que deva dar. O recurso que nós usamos para pagamento da dívida, tá certo? O recurso com muitos desvios, o recurso com a burocracia e muita lentidão na execução das ações. Quer dizer, o Estado brasileiro tem um processo tributário complexo, difícil e com muita evasão fiscal, corrupção. Então isso tudo tem que ser acertado e as medidas têm que ser principalmente em cima das despesas, aquelas supérfluas, por exemplo, de viagens, de diárias, de cartões corporativos que você não sabe onde estão essas dívidas, quer dizer, de coisas que você pode tirar que não vai fazer falta ao cidadão. E não naquilo que o cidadão precisa dentro dos seus direitos fundamentais, como o investimento em saúde, educação, que é fundamental. Acho que o foco tinha que ser mais na austeridade dos custos, vamos dizer assim, meios administrativos, e não das atividades fins que a população precisa. É preciso, lógico que isso vai ser muito debatido, muito discutido, mas eu acho que aumentar imposto brasileiro já não aguenta mais. Parece que realmente se confirma isso que nós falamos no início, né? É querer colocar nas costas da população, mais uma vez, erros da administração e de má gestão, né? Menos o contribuinte, mais que os impostos façam a sua função. Tá certo. Vice-governador, a gente vai mais uma vez para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente continua com o vice-governador do Espírito Santo, César Colnago. Então sai daí, a gente já volta. De volta com o programa Jogo Limpo, conversando hoje com o vice-governador do Espírito Santo, César Colnago. Vice-governador, o Espírito Santo, diante dessa crise que a gente está vivenciando a nível nacional, né? Na verdade, até a nível mundial, porque em outros países também vivenciam um momento de crise muito ruim, né? Mas o Espírito Santo está conseguindo manter uma gestão muito organizada, né? Com as contas, com o funcionalismo público. Como que está hoje a gestão do governo do Estado em relação a esse momento de crise que a gente vive? Na verdade, desde o debate eleitoral, a gente já apontava que as contas precisavam ser ajustadas. Havia um desequilíbrio, a gente chama de desequilíbrio fiscal. Na verdade, a receita e a despesa tem que estar muito controlada. Você não pode gastar mais do que recebe, né? A receita não pode ser menor do que a despesa do Estado. Então, nós temos que equilibrar. Desde o momento do planejamento estratégico, o governador Paulo Artung, ele é muito assim, atencioso a isso, muito austero. Ele convocou já ainda na transição a equipe, parte da equipe que assumiria, e começamos a estudar o que fazer quando chegasse aqui no dia 1º de janeiro. E as medidas foram rápidas, sabe? O decreto no sentido de criar uma comissão que cuidasse do custo, a revisão de muitos contratos de aluguel, de muitas coisas, a revisão de muitos procedimentos administrativos, principalmente da atividade meio burocrática, para que isso fosse reduzido e com isso pudéssemos economizar. É preciso ser dito que o Espírito Santo, nos últimos anos, perdeu aquele recurso do ICMS, do Fundap, que é das exportações. Ele teve queda do preço do barril do petróleo, caiu a arrecadação dos royalties drasticamente.
mas o ICMS já vinha caindo anteriormente. Com a crise nacional se agravando, a receita que vinha caindo continua caindo ainda mais. Esse ano nós tivemos perda de receita e encontramos as contas ainda desajustadas, a capacidade de investimento do Estado praticamente reduzida a zero, né? Aquela poupança que ele deixou lá atrás também reduzida a zero, e tivemos que buscar o quê? A discussão do ajuste das contas, ou seja, como é que a gente reduz despesa e como é que nós não vamos aumentar nenhum tipo de alíquota de receita. A ideia é não aumentar a receita. Como é que a gente faz o nosso sistema fazendário arrecadar mais, combater a sonegação, fizemos um refis para ver se a gente buscava renegociar dívidas e pagamento dessas dívidas de impostos. Ou seja, tomamos várias atitudes, mas principalmente também tentando atrair investimentos para o Espírito Santo, investimentos privados que não dependam de recurso público, porque é um momento da quadra nacional em que praticamente o governo federal está com muitas dificuldades, né? Temos conversado isso muito com o ministro Levi, no sentido de que algumas ações não prejudicam o Espírito Santo, por exemplo, a revisão do ICMS, que está se querendo equalizar uma mesma alíquota, mas mudando de origem para o destino, ser recolhido em destino. Isso prejudica muito o Espírito Santo. Nós estamos conversando com o Ministério da Fazenda, porque o Espírito Santo já perdeu muito com o Fundap, não podemos perder novamente, e estamos fazendo o nosso dever de casa. Nós estamos assistindo vários estados já atrasando, saindo do mês de pagamento, já entrando no início do outro mês, alguns já falando em parcelamento do salário. Nós temos um compromisso, um calendário já instituído nos governos anteriores do nosso governador Paulo Artung, de que nós vamos cumprir o pagamento do servidor em dia, tá certo? E, evidentemente, manter as contas em dia. Estamos liquidando as dívidas do passado, estamos num processo, na verdade, de ajustamento, de correção e consertando aí as coisas para que as contas estejam dentro da capacidade do governo do Estado de pagá-las. E, evidentemente, vamos fazer um esforço de ter um excedente, ou seja, ter um mínimo de excedente para poder investir. Investir em quê? Investir em novos serviços. Exemplo, o sonho, né, do Hospital de Cariacica, o Hospital Geral de Cariacica, investir em novas obras. Para isso tem que ter uma receita que seja maior do que a manutenção do dia a dia do Estado. Tem que ter um excedente, tem que ter uma poupança para você poder investir. É esse ajuste que nós estamos fazendo, sem penalizar a população, cortando principalmente aquilo que a gente entendeu que dava para cortar, que eram despesas que não afetassem diretamente as políticas públicas de saúde, de educação. O mundo se recupera da crise de 2008, né? Mas o Brasil, por uma situação muito interna de erros, de equívocos da economia, da condução da política econômica e de omissões mesmo, tenta agora, com essas medidas, criar uma condição para a retomada. O Espírito Santo está fazendo o seu dever de casa e tem pedido, na relação com o Ministério da Fazenda, que qualquer reforma para o Brasil, no qual nós somos a favor da modernidade, de reformar o Estado, ele não seja em desserviço para o Espírito Santo, ele não seja contra o Espírito Santo. Volto a dizer, a Zona Franca de Manaus, eu estava lá no Congresso, mais 50 anos. Né? Algumas coisas foram destacadas possivelmente desse momento. O Espírito Santo, para vocês terem uma ideia, é o estado que exporta 2/3 para outros estados ou para o mundo daquilo que produz. Então nós somos um estado muito produtivo, com muita produção e baixo de consumo, baixo consumidor. Se você muda a arrecadação do CMS para o destino, isso com certeza nós somos o estado que mais perde. Outros também perderão, mas nós seremos provavelmente o que mais iremos perder. É esse diálogo que a bancada federal, coordenada pela senadora Rose de Freitas, nós temos pedido aí de que o Espírito Santo seja visto com outros olhos, porque nós estamos acertando a nossa casa, organizando a nossa gestão, planejando para o futuro voltar a desenvolver o Estado do Espírito Santo com a iniciativa privada, com a geração de emprego, com a vinda de empresas investindo aqui, mas também o poder público fazendo o seu dever. E nós estamos fazendo. Agora, é preciso que, no plano federal,
as reformas e as mexidas não colocam o Espírito Santo como aquele que mais possa sofrer consequências dessas reformas. Nós topamos participar de um esforço, mas não podemos tirar do Espírito Santo mais do que já foi tirado em relação à perda do instrumento importante chamado Fundap, e que fez com que perdêssemos aí quase 1 bilhão de arrecadação, fruto das mexidas da chamada Resolução 13, que o Senado aprovou na legislatura passada. Agora, eu estou só te interrompendo um pouco, o Espírito Santo continua sendo, então, o Estado que paga mais e ainda recebe muito pouco do governo federal, né? Ou seja, ele dá muito e recebe ainda pouco. Na verdade, se você somar os tributos federais, sai muito mais tributos do que retorno. E nós estamos precisando aqui de investimentos, seja na 262, que é um absurdo, é uma estrada importante para o nosso hortifruti granjeiro, para o nosso turismo das montanhas, é uma estrada que está muito aquém das nossas necessidades. Os investimentos na área portuária, os investimentos no nosso aeroporto, que agora está retomando, os investimentos na base energética, os investimentos mesmo da Petrobras aqui, que foram suspensos, os berços, tudo isso nós precisamos de que a União Federal olhe o Espírito Santo com outros olhos. A questão da ferrovia, que nos liga daqui para o Rio de Janeiro, depois para o Brasil Central. Quer dizer, nós precisamos de investimentos e não de tirar recursos dos nossos cofres dos estaduais, como essa questão do CMS que eu falava há pouco. Tá certo. Vice-governador, quero te agradecer muito por essa entrevista, foi muito bom conversar com o senhor e deixar as portas do programa também abertas para que o senhor retorne mais vezes. Muito obrigado. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Então essa foi a nossa entrevista com o vice-governador do Espírito Santo, César Colnago, que conversou um pouco com a gente sobre as novas atribuições da vice-governadoria aqui no estado do Espírito Santo. Também conversamos um pouco sobre a crise econômica que assola o país e também atinge o Espírito Santo e como o estado está reagindo para diminuir os impactos, para a população. Gostou do assunto? Gostou do programa? Você também pode sugerir assuntos, temas para os nossos próximos programas. Envie um e-mail para a gente, contato@fabianorossi.com.br. Quem sabe a sua sugestão vai virar assuntos para os nossos próximos programas, não é mesmo? Você nos assiste no programa inédito todas as quartas-feiras, às 7h30 da noite, aqui na Imagem TV, canal 13 da RCA Vitória e também pela internet. O endereço é imagem.tv.br/ao vivo. Agora, se você não conseguir nos assistir nesse dia, na quarta-feira, você pode assistir as reprises, todos os dias, às 11h30 da manhã e 7h30 da noite. Muito obrigado pela sua companhia. Eu sou Fabiano Rossi e esse foi o programa Jogo Limpo. Até o nosso próximo programa. Tchau!